Salve, salve, seja muito bem-vindo, bem-vindo de volta. Hoje vamos falar de a teoria do Big Bang, atendido a pedidos lá no Instagram. Na verdade, se você quiser mandar uma sugestão, manda lá ou comenta aqui também. Vamos falar de comédia, comédia americana e iluminada, né? Sem sombras. Vamos lá, a teoria do Big Bang, começando com este quadro que mostra aqui em cima o famoso grid, né, que eles chamam, onde eles penduram as luzes. Nesse caso eu descobri uma coisa interessante nova também, que tem dois microfones, ó, e eles ficam se mexendo durante a cena. Então significa que tem alguém de som lá em cima desse estúdio. Eles lá fora chamam de catwalk, é como se fosse um caminho de gato, eu não sei aqui a tradução, mas é o caminho por cima das luzes, então provavelmente tem pessoas lá em cima operando esse som de cima. Eu não sabia que funcionava dessa maneira, achei interessante. Queria mostrar isso também antes de mudar, né, para a próxima cena, como vocês viram. Quem que é fã de Friends aí? Mesma coisa, sitcom chama esse tipo de... Não é filme, né? De série. De sit, de sentado, com de comédia. Então é comédia sentado, sempre com esse setup de vários amigos, um em cada canto, e por isso muitas câmeras ao mesmo tempo. É como se fossem as nossas novelas. São filmadas em mais de uma câmera, né? Inclusive, se você quer que eu faça uma análise de uma novela brasileira, comenta aí que eu vou procurar e a gente descobre como é que essas pessoas fazem tanto conteúdo tão rápido. É muito impressionante, né? Por exemplo, aqui tem Friends, outro exemplo bom é Seinfeld, é esse aqui. Conseguimos ver nessa cena a mesma set de iluminação em cima, mesmo na época, Seinfeld é de 1990, cara. Eu sou de 91, imagina. Então, antes de eu nascer, eles já faziam isso. Mesmo setup de grid de luz, um monte de canos assim e tubos de aço onde eles penduram as luzes. E o setup de uma, duas e provavelmente 3, 4 câmeras ali. E ó, na época, o som, né, o microfone, deixa eu tirar aqui essas outras coisas. Na época o microfone era pendurado com uma... Lá de trás, olha, com uma parafernália incrível. Mas enfim, continuando. Esse tipo de comédia americana, se chama sitcom, é filmada que tem algumas características, né? Uma das características mais interessantes é que é tudo iluminado. Não tem um lugar dessa cena aqui que tem sombra, a não ser lá em cima, talvez, né? E aqui embaixo. Mas o resto tudo é tudo super, super iluminado. E por que isso? Também pensa, não tem muito como você trazer um negativo, que a gente chama, né? Que é como se fosse um pano preto que você traz para absorver toda a luz que pega de um lado todo, e aí criar de um lado mais sombreado e de um outro mais claro, criando um contraste, uma profundidade de campo, esses elementos para guiar o olho. Nesse caso, é tudo muito iluminado. Ó. Podemos até puxar um frame aqui Tem dois frames aqui, ó. Esse e esse, né? Os dois super iluminados. A gente pode ver que, inclusive, não só iluminado, ó, dos dois lados, a diferença de tonalidade de cor mínima, né? Ó, podemos tentar pegar aqui até a parte mais clara, qual que é da orelha aqui, mas mesmo assim, tudo muito parecido, os dois lados, sem muito volume, e tudo em foco, olha só. Dá até para ver lá atrás, mínima distância, profundidade de campo, que é o nome, quando o foco é tão sensível, mas não, é tudo em foco. E essas características todas se aplicam há muitos anos, né? Desde Seinfeld, desde aquele que eu mostrei em 1990, desde antes de eu nascer, pessoal. Então é isso aí, né? Estamos há muito tempo fazendo esse troço. Essa é a cena que eu queria falar hoje, né? E antes de mostrar o filme, eu peguei um videozinho pra gente ver essa cena ao vivo, pra ver como é que eles faziam, que eu achei muito legal. Queria mostrar aqui que
é essa era... Acabou, né, essa série. Mas era uma das séries que filmavam com plateias ao vivo ainda, até muito recentemente. Aqui é um pouco antes do show começar. As telas onde essas pessoas veem a ação que acontece de perto, transmitido por essas câmeras. Aqui para cá é onde estão os sets, né? Ó, vou mudar aqui para a gente ver a próxima. Aqui do lado de cá é como é a cena final, que está nesse monitorzinho, e aqui a câmera filmando esse rapaz, né? Que é o Sheldon, o personagem chamado Sheldon. E aí é uma participação ativa da plateia inteira aqui nessa... E isso que dá a dinamicidade do seriado. E na verdade, presta atenção nisso, que legal. Eu descobri que eles filmavam esse seriado exatamente como filma-se teatro. Então são cenários diferentes, para cá tem mais e para lá tem mais cenários. E essa cena, todas as cenas acontecem ao vivo e com várias TVs espalhadas com o sinal direto das câmeras. Então era de fato ao vivo. Isso eu achei bem legal, né? Então aqui tem provavelmente segunda assistente de câmera, pessoa de câmera. Assistente de câmera segundo normalmente é responsável pela claquete, que é isso aqui que ela está fazendo, que simplesmente tem a cena e o número do take do lado de cá. Take 4 nesse caso. Então eles estão pela quarta vez repetindo essa cena, que é a cena D1. Sacou? E aí, plac, começa a cena, né? Ela bate esse troço e começa a cena. Antes de mostrar o vídeo também, eu só queria retratar porque esse rapaz aqui é o primeiro assistente de câmera. E AC, que a gente chama, né? Assistente de câmera. E esse cara tem uma função bem diferente da segunda assistente de câmera. Esse cara, e é pouquíssimo falado, também conhecido como foquista, esse cara aqui é muito importante, porque esse cara está diretamente ligado na câmera. Deixa eu mudar até de cor aqui, ó. Vamos botar uma corzinha para ele. Esse cara está ligado na lente com essa mão direita aqui, fazendo o zoom, e com a mão esquerda fazendo o foco. Ao mesmo tempo que vou mudar de cor, esse outro cara, rapaz, careca aqui, ó, está sentadinho nesse aparelho, que se chama dolly. Isso é uma dolly, que serve para mover a câmera, né? Nesse caso ele move para frente e para trás, nesse take, enfim, você pode criar vários tipos de movimento com isso. Mas esse cara aqui é o operador de câmera. E muitas vezes, na grande maioria dos casos, é assim que funciona. Tem um operador de câmera e um foquista, primeiro assistente de câmera. Às vezes mexe com o zoom, às vezes o próprio operador faz o zoom. Mas esse é um setup clássico, porque, por exemplo, aqui do lado podemos ver que tem uma outra câmera, né? São duas câmeras, nesse caso aqui, nessa cena. Na verdade são três, a gente vai ver daqui a pouco o vídeo. Mas eu só queria mostrar que tem uma operadora de câmera aqui sentadinha e atrás dela um assistente. É a mesma coisa. Então, ó, podemos ver aqui também que se você é o operador, o segundo assistente, você tá de olho aqui, né, rapaz? Porque isso aqui tem que estar em foco. Esse é o teu trabalho, cara. Se você é primeiro assistente de câmera, tem que estar em foco. Se não estiver em foco, esse cara tá demitido, né? Não, brincadeira, mas vai tomar esporro e vai ter que repetir por causa disso. Descobri também que eles repetem normalmente 2 vezes a cena. Eles já voltavam para a primeira posição logo que acabava a cena na sequência. Aqui é a cena que a gente vai falar sobre. A outra câmera que faltava estava do lado de cá, pode ser C, essa pode ser a câmera B e a câmera A é aquela da moça que estava sentada ali no canto. Nesse caso, 3 câmeras. E o rigzinho, que chama o grid de luz aqui em cima, pendurado, rebatendo essas luzes difusa para cair sobre esse ambiente
sem ser luz dura, sempre difusa, galera, sempre difusa para ser suave, sem grosseria. E aí, essa cena só é uma cena clássica que acontece muitas vezes na série, que é ele saindo do apartamento onde eles moram e descendo essa escada. Só que, óbvio, é um teatro. Então, olha como é que eles fizeram. Deixa eu abrir o DaVinci aqui. E olha isso aqui, que demais, né? Vou voltar do início. Tela cheia, por favor. Obrigado. E aí, onde vamos comer? Quarto costumava comer na Cheesecake Factory. E aqui tá nosso rapaz importantíssimo, operador de assistente de câmera, fazendo foco com a mãozinha esquerda aqui e a mão direita no zoom. Esse rapaz, operador de câmera, sentadinho, só corrigindo a direção da câmera. Olha lá, isso aqui foi quando eles cortaram, ó. Eles saem do apartamento, corta, beleza, pessoal, aplausos para o pessoal, eles voltam para a cena de novo, para o primeiro lugar, onde eles começaram. E, na verdade, isso já é na parte de baixo, olha que legal. Então, ele já é a segunda take, né, que a gente chama. Já rodaram uma vez, repetindo a cena pela segunda vez agora. E eu descobri que eles não cortam. E vamos lá, movimento de câmera. Repara, por favor, vou até ligar aqui a minha canetinha. Repara, por favor, que essas marcaçõezinhas no chão, que é a dolly indo para cima e para baixo, como a gente tinha falado lá atrás, né? Olha lá. E tem a marcaçãozinha certa aonde ela para aqui, né? E aqui atrás tem alguém empurrando só de olho nessa marcação aqui, né? Nessas marcações. Eles se entendem com as cores, enfim, você se entende com a sua equipe, mas é muito interessante de ver, né? Porque é sempre a mesma coisa, repete-se exatamente igual. E aí a sacada do dia, né, que eu descobri, claramente sobe para o segundo andar, tira uma partezinha do cenário, ó, essa partezinha aqui, se a gente for notar, no início ela era fechada, olha lá. Então, essa é a sacadinha, alguém vai lá, mexe só um pouquinho no fundo e estamos no segundo andar. Bem, isso restringe nossas coisas, continua a cena. Detalhe para o movimento de câmera, bem legal, acompanhando as pessoas. O rapaz no foco aqui, ó, com a mão esquerda e a mão direita no zoom. Não sei se tem zoom nessa cena, mas é isso que ele está fazendo. E o operador de câmera com as manivelas, tripé em manivela. Nunca tentei fazer isso, dizem que é muito divertido. Queria muito tentar um dia. Tripé de manivela, só reenquadrando, ó, mexendo a câmera um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Ó, e aí não corta, interessante, né? Que ela fala, ó, pessoal, muito bem, pessoal, ainda estamos filmando. E aí rapidamente alguém corre lá, na real eles repetem, ó lá, a segunda vez, corta de novo, alguém já entra com a fita, olha aqui, a fita na mão, alguém entra com a fita na mão para preparar a próxima, que é o primeiro andar, onde eles chegam sem a pessoa. Então, quando você monta essas três cenas, fica sem cortes, basicamente. Você mudou o fundo, parece que é o mesmo lugar, parece que de fato eles estão descendo a escada. Como, por exemplo, isso, eu não pratiquei isso não, mas estou aqui, continuo andando para cá, é como se eu parasse e continuasse andando do lado de cá, e aí continuo andando para cá, e depois removo todos esses pedaços no software de edição. Isso é tudo por hoje, pessoal, então até uma próxima. Nos vemos.